Oi, eu sou Gabi Xavier e chegou aquele dia. Sim, temos a confirmação de quando vai acabar Attack on Titan pra sempre. O mangá de Shingeki no Kyojin teve um trailer recentemente, ontem à noite na verdade, lançado justamente anunciando o último volume. E o último volume porque virá com o último capítulo. Vamos entender todas essas informações, o que isso significa para a história, considerando o patamar que a gente tá dos acontecimentos. Calma, em qualquer momento, se eu for falar qualquer spoiler, eu vou avisar. Então você que só assiste ao anime, pode ficar. Tem mensagem do autor, tem informações relevantes para todo mundo, e se eu quiser falar de spoiler, no finzinho eu comento e aviso muito antes, aí você fecha e sai. Lembrando que essa semana, de qualquer maneira, tem capítulo novo do mangá, em breve tem episódio novo do anime, a gente continua comentando enquanto tudo isso existir. E o canal continua depois de Shingeki também, caso você já venha perguntar aqui embaixo. Nós já sabíamos há algum tempo que a história estava caminhando para o final, especialmente os leitores do mangá, no mínimo atentos, sabem que não tem mais muito para onde correr, a coisa já tá fechando, as pontas que estavam soltas estão sendo amarradas e, de novo, os acontecimentos não tem mais como ir à frente, não dá mais para avançar, o negócio já avançou ao máximo, agora é só finalizar. Mais do que isso, todos os indícios de áudio do último capítulo que foi colocado em exposição no Japão, a última página, tudo indicava, entrevista do Isayama falando que faltava 2%, o fim estava aqui. Muitos só não queriam acreditar. E nesse trailer de ontem foi confirmado que o último capítulo sai em abril. Sim, em abril de 2021, abril deste ano, teremos o último capítulo de Shingeki no Kyojin. Para os curiosos, portanto, a gente está hoje prestes a lançar o capítulo 136. Até abril nós iremos até o capítulo 139 do mangá. E o anime, Gabi, você poderia perguntar? Até o episódio 4 a gente teve adaptado até o que foi referente ao capítulo 98 do mangá. Ou seja, sim, tem um longo caminho aí a percorrer para tudo que precisa ser adaptado. Nessa temporada final, pelo menos o que vai ser isso, se é parte 1, se depois vai vir filme, não sei, mas considerando esses 16 episódios, teoricamente, que teremos no total, não vai caber tudo até o 139, até esse capítulo final. Tudo que a gente tem, como eu já comentei no meu último vídeo no canal, indica que não teremos final original. Eles já disseram que não foram até o fim do mangá, mas o mangá será adaptado até o fim. Sim, de novo, se uma parte 2 dessa temporada final, ou se em um filme, ou em 2, ou em 3, isso a gente precisa aguardar pra saber. A verdade é que a história como a gente conhece no mangá, ou todas as verdades, o que tiver que ser contado, finaliza daqui a pouco, em 4 meses. Agora eu queria ler só o pronunciamento do Isayama, o autor de Shingeki no Kyojin, sobre a finalização desse mangá, nas palavras dele, sem eu explicar, eu acho importante. Vamos lá? Eu venho dizendo nos últimos 8 anos que eu finalizaria a história em 3, e parece que eu finalmente vou conseguir terminar isso. Já passou um longo tempo, mas eu espero que vocês fiquem comigo até o final. Eu nunca fui apressado pelo departamento editorial, mas, na verdade, eu era constantemente pressionado para terminar. Desculpe, eu finalmente cheguei no fim. Eu farei o meu melhor no último capítulo, então eu espero que vocês que leram até agora fiquem felizes. Hajime Isayama, criador de Attack on Titan. E é isso. A gente tá com essa história há quase 10 anos, acompanhando, seja pelo mangá, pelo anime ou pelos dois. Uma história que realmente, ao longo desse tempo todo, várias vezes tivemos declaração de que tava acabando, mas isso não quer dizer que o Isayama ele realmente enrolou. Eu acho que para uma história de sucesso como foi, com certeza, teve ápices maiores, teve momentos maiores de hype ou não, mas com certeza foi uma história que mudou muito várias gerações, que marcou a vida de várias pessoas, não só a minha, tanto é que Shingeki, todas as vezes que eu pude estar no Japão, eu via como ainda era um produto, algo que era vendido, amado e gerava repercussão, ainda era muito falado, e é, até hoje. E terminar agora, depois de várias promessas de finalização, apenas significa que ele conseguiu trabalhar ou se deu espaço de trabalhar minimamente as pontas que precisavam ser fechadas. Aí, sem entrar em spoilers ainda, o que eu posso dizer é que dá pra terminar em 4 capítulos? Eu não sou a autora do mangá, eu não sou aquela criadora da história, mas dá. Dá porque, em questão de ação, do presente, do que está acontecendo, como eu disse, não tem mais do que avançar. Não tem muito mais do que acontecer, apenas o ápice, o estopim, a finalização geral e considerações finais.
Eu não acho que o final de Shingeki no Kyojin vai ter um clima feliz. Eu não acho que sequer vai ter uma mensagem necessariamente otimista, mas com certeza, como já vem fazendo ao longo dos últimos capítulos, e principalmente a partir do arco que está sendo adaptado no anime agora, vem trazendo sim mensagens, pensamentos e trabalhos de personagens muito importantes. E eu acho que isso vai ficar até o final. Eu tenho confiança, eu não coloco exatamente minha mão no fogo, mas eu tenho confiança de que o Isayama vai fechar da melhor forma possível, como ele falou, sim. Tem algumas perguntas que eu acho que ficarão no ar ainda. Não preciso dar spoilers para dizer que talvez sobre o Ackerman, talvez, como eu já disse, propositalmente, algumas questões da origem, sem spoilers, ainda fiquem abertas, mas eu já comentei aqui no canal que, honestamente, tem coisas que não precisam ser tão explicadas profundamente, senão você só piora. Então eu acho que até já chegamos num limite sobre a origem dos titãs, já foi até onde tinha que ir. Agora é finalização de arco de personagens e umas coisinhas a mais. É dor, é sofrimento, é caos, é lágrimas, não vejo muita esperança novamente surgindo desse fim. Se houver qualquer ponta de esperança ou coisa positiva acontecendo após o fim de Shingeki no Kyojin, ainda assim ela terá um gosto extremamente amargo de muita coisa ruim que precisou acontecer para chegar lá. Sem spoilers. Agora, dando só um pouquinho de spoilers, você que assiste ao anime, acompanhe essa jornada, acompanhe o que vai acontecer nesses episódios dessa adaptação. Não sabemos o que virá, como virá a história finalmente finalizada em anime depois, mas com certeza o que vem até agora, de qualquer maneira, será assim, de explodir cabeça, será incrível. E eu espero que vocês gostem muito desse fim de jornada, assim como eu tô curtindo também. Agora, para leitores de spoilers, quer dizer, leitores do mangá ou curiosos sobre spoilers, tem spoiler agora. Novamente, eu queria dizer que a situação do Ackerman, ela foi muito pincelada ao longo do mangá, mesmo quando o Isayama vinha repetidamente explicando as coisas. Ele nunca foi extremamente claro sobre a origem da família, como foram feitos os experimentos, e é claro que ele pode simplesmente finalizar sem explicar isso, mas eu sentiria falta. Eu, honestamente, seria uma das coisas que eu falaria: opa, isso aqui faltou, isso aqui ainda podia ser melhor explicado, para não parecer que os Ackerman eram apenas um recurso, foi, mas que foi única e exclusivamente um recurso colocado para ter alguém forte pra caramba, quase como um titã, mas do tamanho de uma pessoinha, como o Levi. Aliás, vocês adoraram no meu último vídeo eu falar que o Levi tem olhos fechados porque é cansadinho, igual na minha camiseta estampa que tem na minha lojinha com estampas exclusivas de Shingeki, link aqui embaixo. O que deve acontecer mais são os efeitos do estrondo, essa última batalha, enfrentamento ou tentativa de batalha do que restou da aliança, né, dos últimos sobreviventes, do titã voador e o Eren, e da gente descobrir um pouquinho mais sobre o que vai acontecer com o Eren e a sua relação psicológica que seja com Ymir Fritz, porque a Ymir, ela tá aparecendo a persona dela, a figura, a memória, o que seja que ficou nos caminhos e agora se pronuncia mais na realidade, ela tá sendo colocada mais vezes em cenas, em quadros nos últimos capítulos do mangá, e eu acho que por isso sim ela vai ter uma grande influência na mensagem final ou nos porquês do que vai acontecer ou do que tá acontecendo agora. Então, esses são os grandes elos finais, a ação em si, as últimas mortes, os últimos enfrentamentos, tentativas de discurso, o que vai acontecer com quem ainda tá vivo ou como todos esses vão morrer em algum momento, e Eren Yeager, porque ele é a chave, não só carregava a chave do porão, mas ele foi a chave dessa história. Agora, será que ele era uma chave livre, fazendo tudo o que fazia simplesmente porque queria? Ele escolheu os atos dele, isso jamais vai mudar, ele é responsável cada atitude por cada pessoa que ele esmagou ou que fez ser esmagada, mas o quanto será que esse garoto não acabou sendo escravo sem perceber? Ainda assim, achando que estava livre, fazendo um monte de coisa, mas será que ele era livre dos seus próprios sentimentos, das suas próprias angústias, das suas próprias inseguranças ou de coisas que foram colocadas para que manipulassem ele? Não sei, não quero que ele seja um garoto completamente manipulado, mas com certeza Ymir Fritz ainda tem algum papel a desempenhar nessa mensagem final. Dá pra finalizar esse plot principal, essa mensagem principal em 4 capítulos? Dá. E dependendo do que eles vão fazer sobre a Ymir, ainda dá pra explicar algumas outras pontas soltas que, na minha opinião, ficaram
pra trás no mangá. Se vai parecer muito forçado, a gente tem que dar uma pontinha de esperança, uma pontinha de confiança pro Isayama, porque, de novo, como pessoa que acabou lendo e relendo e ainda relê pros episódios de anime, relê o tempo todo, eu acabei descobrindo que o Isayama, diferente de muitos outros escritores, ele tinha muitas ideias e elementos específicos que seriam trabalhados no capítulo cento e tantos e já apareciam como easter egg nos primeiros 20, 30 ou até menos. Então eu acho que ele não largou essa história, ele não deixou ela andar livremente. Pra quem esperava ver apenas titãs destruindo coisas e não curtiu esse arco após o que acontece principalmente em Marley, talvez seja apenas uma opinião, ou sobretudo seja uma opinião de não gosto, não curto, o que é normal. Mas, honestamente, furos em história, de tudo que eu já li, de tudo que eu já vi nesse universo de animes e mangá, o Isayama, por enquanto, tem conseguido amarrar muito bem, sim. Então, vou ficar triste de acabar? Vou ficar com vontade aqui, que talvez nunca se complete, de ver alguma coisa a mais, um spin-off sobre Guerra Titã, sobre os primeiros Rei Fritz, alguma coisa assim? Vou ficar com vontade. Talvez eu só possa voltar pro Japão em algum momento e visitar o spa que ele vai criar, né, o onsen, e me sentir satisfeita por isso. Vamos aguardar o futuro, mas por enquanto, de novo, vem curtir comigo esses últimos meses de mangá, os últimos momentos também de anime, se ainda vier uma adaptação episódica depois, né, uma adaptação dos próximos momentos que não forem colocados nesses episódios dessa temporada final, ou filmes, quem sabe? Vamos ver. Me conta o que você sentiu dessa notícia sobre Shingeki no Kyojin finalmente acabar em abril. Apesar do último capítulo sair em abril, o último volume vai ser lançado em junho, então pode vir algumas coisinhas, comentários e extras sempre, quem sabe. E o anime também, né? Os episódios que vão ser adaptados, pelo menos, acabam mais ou menos em março. Então a história vai finalizar, assim, bem juntinho com essa adaptação. Dependendo de como eles fizerem esse gancho, de onde pararem a adaptação no anime com o fim do mangá, pode uma coisa impulsionar a outra, né? Então vamos ver como é que vai ser. Me conta o que você tá sentindo, deixa seu like sobre essa notícia, compartilha pra todo mundo saber, se abraçar, chorar junto, ou os haters comemorarem, né? Não sei por que as pessoas comemoram as coisas que elas não gostam terminando ou dando errado. Gente, simplesmente ignora. Gasta o teu tempo com o que você gosta. Mas enfim, a gente se vê em todos os próximos vídeos, falando de Shingeki e falando de tudo que eu falo aqui no canal. Eu continuo produzindo aqui, no meu canal na Sala do Tempo também, no Instagram, em todos os locais que eu estiver. E se você gostar de me acompanhar sobre os Titãs e quiser me acompanhar sobre todo o resto que eu falo, ficarei muito feliz de esperar vocês em todos os próximos vídeos. Tchau, tchau!